Vamos ver o Bagé primeiro aí. Quem é o adversário mais difícil? Eu voto direto o Fluminense do Maracanã. Eu penso que seja mais difícil e me entendam por quê. O Corinthians tem mais qualidade que o Fluminense. Só que o Fluminense, ele joga de uma maneira, a gente conhece muito tempo o Odair, que o Odair, se ele sentir algum tipo de dificuldade, o Odair vai dar uma retrancada. E recentemente, nas finais do Campeonato Carioca, ele bateu de frente com o Flamengo, que não era esse Flamengo que todo mundo está achando que vai cair pelo campeonato. A questão do Grêmio com o Corinthians, eu não estou dizendo que o jogo é fácil, só que o Grêmio com o Corinthians, o Renato tem mais a entregar, porque o Renato não escalou o time titular na última rodada. E o Corinthians do Thiago Nunes não é um time que se retranca, é um time que sai para o jogo. Eu penso que seja mais difícil para o Internacional pegar o Fluminense. Eu acho que o Corinthians é mais time que o Fluminense, mas acho que o jogo contra o Fluminense é mais difícil, porque é fora de casa, porque o Odair conhece o Internacional, são praticamente os mesmos jogadores, pela necessidade, pela forma de jogar, o Odair certamente vai fazer isso que o Bagé falou. Eu acho mais difícil o jogo contra o Fluminense. Eu fecho com vocês também, me parece mais difícil. Porque também tem o componente de pressão, né? O Fluminense precisa muito do resultado, perdeu para o Grêmio na estreia. O Corinthians tem a pressão também, mas me parece que o jogo do Internacional é mais complicado. JB. Olha, eu confesso que eu queria até mudar essa enquete aí. Pra mim era qual o jogo mais fácil. Tu teria a oportunidade de manhã, quando a gente... ali todo que tu mundo não participa lá, todo mundo participa participou. ali e tal. Eu não sei o que tu tá fazendo naquele horário, se dorme até tarde, até meio-dia. Eu tô rolando manchetes pro teu blog sobre os defeitos do Inter, sobre os defeitos do Inter. Não, Perfeito. na verdade, ontem eu fiquei até as 2 da manhã trabalhando e depois assisti os capítulos finais da série do Barcelona no Netflix, que é realmente muito interessante, aliás. Dormisse que horas? Que beleza o JB, Que beleza. Quase umas Que 4 beleza, JB. Quase umas Avança, JB. Não, então por isso que eu não pude participar da enquete, mas a enquete devia ser o jogo mais fácil da rodada. Porque, gente, vamos combinar, o Fluminense do Odair é sofrível. Eu tenho pena do Odair, que é ótimo técnico e merecia uma equipe muito, mas muito superior à que ele está treinando. E um outro cara, que aí eu tenho também uma relação maravilhosa, porque ele é daqui, o Thiago Nunes, fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense, mas não está conseguindo encaixar o Corinthians. Eu vi Corinthians, e esse jogo eu vi com atenção, Corinthians e Atlético Mineiro. Cara, é inexplicável. O Corinthians abriu 2-0 no primeiro tempo e não se sabia por quê e perde. E o goleiro falhou. E o goleiro do Corinthians entregou 3 gols. Mas perde por 3-2. Ia ser uma injustiça se o Galo perdesse. O Corinthians está mal, gente. O Corinthians não está jogando bem. Então, assim, para mim, a dupla Granal tem que fazer 6 pontos nessa rodada. Tá, então tu não vota, então, é isso. Como tu não gostou do Interativo, tu não vota. Não, mas o voto dele está sendo coerente com os votos dele. Mas... Ele caminha pelos dois lados e não vota nenhum. Ele votou para mudar a Interativa. A gente só tem que ter um ponto. Respeito muito a tua opinião, mas estou falando muito sério aqui. Se a gente acha fácil os confrontos contra Corinthians e Fluminense, ou a gente está vendo muito mais do que os nossos clubes têm, ou a gente está num campeonato que vai ser disputado entre Grêmio e Inter. Eu acho que a gente sempre vê mais por Grêmio Internacional, mas me parece que são 2 times que vão naturalmente ficar entre os 10 melhores no Brasileiro. Tanto o Fluminense como o Corinthians, claro. Sim. Aí tem um outro detalhe que a gente não colocou na conversa. A gente não colocou na conversa, e talvez eu seja exigente mesmo, não nego isso, mas que a gente não colocou na conversa do jogo contra o Santos. Cara, o Cuca começou a entrevista coletiva dizendo o seguinte: eu tenho 6 dias de Santos. Vocês entendem que, tipo, o Inter jogou bem, não dá para desmerecer e tal, mas era obrigação do Inter vencer? Qual é o roteiro do Santos? O Santos é o clube que mais esteve na página de finanças. Não. Mas César, é isso que eu tô te dizendo. Ninguém vai aqui desmerecer a vitória do Inter, mas Meneghetti, se tu tem um time que tinha o Gesualdo Ferreira durante 4, 5 meses de uma pandemia e troca de técnico e vem o Cuca, que já não é uma unanimidade. O Santos virou uma bagunça, né? E tá e o Cuca diz assim: eu tô há 6 dias aqui, óbvio que o Inter tinha que ganhar. Mas é que tem um ponto aí. Eu até concordo, eu não concordo na obviedade. Eu concordo que o Santos tinha vários problemas, a gente viu isso durante o jogo. Só que eu tenho que procurar pelo em ovo no Internacional se o Internacional tivesse tido dificuldade para jogar contra o Santos. O Inter foi lá e fez a obrigação. Tu briga com o bêbado, tu é obrigado a empurrar o bêbado. Porque se tu deixar ele te empurrar, tu passa vergonha. Então, agora, se o Internacional contra o Curitiba, o Inter fez 1-0 com extrema dificuldade. Aí a gente vai lá e analisa. Pô, ganhou, mas peraí. Agora tu ganha do Santos com facilidade.
Fez Eu Mas é defendo que o eu seguinte, não Bagé, estou- é não isso que eu briga tô com o dizendo. bêbado, entendeu? Não briga, cara. Não vale a Não, pena por isso que eu brigar disse com o bêbado. empurrar. Mas, Não é por Meneghetti, isso. eu não Segue lá, estou- JB. a Vamos questão- tentar uma outra forma de encontrar problema no Inter. Segue, vamos Não, lá. mas o Baldassi, eu tenho certeza que o nosso telespectador foi... Quem é que falou que eu contava com a inteligência? Sim, de Pinheiro Cabral, que falou isso, né? Sim. Não tem a genialidade dele, mas de ser eu conto com a inteligência dos meus Ou seja, tá me chamando de leitores. burro, mas segue lá. Vai Hã? adiante. Vai. Não, eu conto com a inteligência do pessoal que entendeu o que eu quis dizer, que o Inter jogou muito, que o Inter gastou a bola, que foi super bem, tem pequenos ajustes a fazer, mas pontua-se que o Santos não é a quinta maravilha do mundo e que o treinador chegou há 6 dias. Ponto. Partindo da premissa que esse é o jogo sim do Renato, que ele vai colocar o time titular, eu acho que o Corinthians é candidatíssimo a tomar uma goleada, assim, uns 3-0 na arena. Acho que é candidato. Não estou dizendo que vai ser isso, mas é candidato. Porque a diferença dos dois grupos e do futebol que vem jogando na temporada é gigantesca. E acho que o Inter, por jogar fora de casa, o Inter está buscando a sua afirmação, depois do que aconteceu. Foi agora que aconteceu o Granal. O Granal não faz 2 meses. A atuação vexatória do Internacional foi agora, faz 10 dias. Então o Inter está ainda engrenando, buscando, e vai demorar um tempo. Acho que o jogo do Inter é mais difícil.